Fala galera, começando mais um Rocha News, o maior de Minas e um dos maiores do Brasil, e hoje transmitido para mais de 80 países. E hoje recebendo em nosso estúdio a deputada estadual Lohana França. É isso aí, pessoal. Muito boa noite a todos. Primeiro, agradecer a presença aqui da ilustre deputada. Boa noite, tudo bem, meu querida? Boa noite. Ó, uma das mais atuantes, igual como eu tinha dito mais cedo, uma das mais atuantes da Assembleia. Isso é sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Aqui não tem viés político, não tem nada. O importante é a presença e o que ela agrega hoje para o estado de Minas Gerais. Lohana, o programa é seu, fica à vontade, se apresente para quem não te conhece ainda e vamos começar a resenha. Bom, boa noite, Rocha. Boa noite, Chacal. Tô muito feliz de estar aqui. Boa noite a todo mundo que tá assistindo a gente em casa. Boa noite, Rochinha. Muito satisfeita de estar aqui com vocês e ter esse bate-papo que eu sei que repercute, porque como a gente estava conversando no off, os cortes rodam para todo lado, eu já assisti vários. Então tô muito animada. Eu sou Lohana, minha vida toda foi entre Itaúna e Divinópolis. Eu me formei aqui na cidade, me formei no Colégio Santana, fui criada aqui na cidade, sou uma filha dessa terra, porque meu padrinho e minha madrinha, a Tina e o Valtinho, os dois que terminaram a minha criação e a quem eu sou muito grata, são duas figuras muito conhecidas aqui da cidade. Valtinho, fotógrafo, que tinha loja ali na frente do Colégio Santana. Sim. Fui para Divinópolis para poder estudar em busca do ensino superior gratuito. A gente tem a UFSJ, o Cefet é o UENG lá em Divinópolis. Me formei em bioquímica, me envolvi no movimento estudantil. E isso se somou a uma pauta de voluntariado que já fazia parte da minha vida. Aqui em Itaúna eu fiz parte do Rotaract e do Interact, que são os grupos de jovem do Rotary. Então isso se somou a esse contexto, né, de vida, de voluntariado, de construção coletiva, de fazer as coisas de mãos dadas com os outros. E aí no movimento estudantil, já na universidade, já em Divinópolis, meus amigos me colocaram muita pilha, que achavam que eu poderia contribuir politicamente. Eu não venho de uma família política, não venho de uma família de gente que já foi deputado, já foi senador, já foi prefeito, nada disso. Mas eu fui candidata a vereadora em Divinópolis. É uma família comum, né? É uma família comum. Comum, entre advogados, professores, enfim. Isso, fotógrafos. Fotógrafos. E aí eu fui candidata a vereadora lá, numa campanha muito barata, se eu não me engano foi a segunda ou terceira mais barata da cidade, e fui a mais votada da história da cidade com 5.462 votos. Depois, em 2022, novamente muito motivada pelos meus amigos, pelo entendimento de que a nossa região merecia uma representação feminina, progressista, jovem, eu fui candidata a deputada estadual e tive 67.178 votos, dos quais 2.500 na nossa Itaúna. Muito bem. Sempre bem Muito bem. votada. Muito bem. É só vocês falar que ela é capixaba, nasceu, né, em Vila Nasci de Velha. frente pro mar. Exatamente. Mas mineira de coração, com certeza. Isso. Eu vim pra cá novinha. É um estado acolhedor, um estado que o mar chora por não ter Minas. É verdade. Enfim. Ó, gostei. Ó, isso aí é filosofia agora. Filosofou o Eu céu. tô aprendendo. Como é que é? Esqueci. Aquele outro. Lohana, então vamos lá, vamos começar. Falou de vida política. O que você pretende para 2026, já de cara? Uai, que isso? Porque aí a gente vai pontuando depois. Eu cheguei aqui, gente, só pra vocês saberem aqui, ó, do off. Eu cheguei aqui perguntando assim, vocês vão me apertar? Não, não, vamos não. Primeira De pergunta. jeito nenhum. Você quer em Exatamente. 2026? Isso. Vamos projetando que a gente vai encaixando. Eu acho assim, nenhuma candidatura minha foi feita sozinha. Eu não nasci e acordei candidata, né? Nem a vereadora, nem a deputada estadual. As construções são feitas com as pessoas que caminham comigo, que entendem que a gente tem condição de ocupar algum espaço, de liderar alguma pauta, de se somar a alguma pauta que já tem outra pessoa liderando. Então, tudo que eu fiz até hoje foi assim. Tem algum tempo que os meus amigos, parte do meu grupo, a minha família, entendem que a gente precisa disputar como uma pré-candidatura ao Congresso Nacional como deputada federal. Então, hoje eu estou como pré-candidata a deputada federal e entendendo que meu corpo, meu coração, minha mente estão a serviço de Minas Gerais. Eu vou estar sempre onde Minas Gerais quiser que eu esteja. Certíssimo. Então, Perfeitamente. é isso aí. Deixa eu servir essa pizza? Pode ser? Eu vou servir essa pizza pra gente, aí a gente vai voltando nos assuntos. Que não para. Assunto é o que tem. Se for daqui pra amanhã conversando, não cabe o assunto. Não cabe o assunto. Bem mineiro, né? Não cabe o assunto. Não cabe o assunto. Vou dar um recadinho então? Vamos falar do outro Rocha primeiro. Tô no rango. Ou da pizza mesmo, tudo fácil. Tô no rango, já tá na... Ó, já tá aqui no pente.
Um recadinho aqui para vocês aqui agora, pessoal. Para quem não conhece, vou apresentar para vocês Todo Rango, o melhor combo da cidade de Itaúna. Em breve em Divinópolis também. Que é isso. Todo Rango, o melhor combo, combo para criançada, combo família, né? Que vem, você pedindo combo, automaticamente o Guaraná já vem na faixa. Todo Rango, sua melhor opção em combo em Itaúna. E no domingo, todo domingo, o açaí, 50% de desconto. Pronto. Isso aí, valeu. Vamos lá? Vamos falar isso, Orlando. Pessoal, recadinho aqui, ó, da tradição em radiadores em Itaúna, é Orlando Radiador. Orlando Radiador também especialista em ar-condicionado e intercooler. Precisou do ar-condicionado, não tá gelando? Procure Orlando Radiador. Manutenção no seu radiador, troca de novo e seminovo. Valeu. Vamos mais um, que aí já eu encerro o primeiro. Isso. Vamos falar agora da Inovar Centro Automotivo. Você que quer fazer aquela viagem com segurança, né? Carregando o seu bem maior, que é sua família, né? No seu veículo, o seu bem maior é família. Então faça manutenção, uma manutenção periódica. Procure o Centro Automotivo Inovar. Centro Automotivo Inovar. Não deixa de fazer já a sua Revisão. Então, voltando. Então vamos, ela já respondeu, então vamos voltar para Itaúna. Sobre as emendas, vamos falar um pouco das emendas, sobre o hospital Manuel Gonçalves, que sempre está em pauta, e até saiu agora o prefeito, né, de Itatiaia Sul falando sobre o atendimento do hospital. E o que a Lohana já contribuiu para o hospital? Explica para a gente e para o itaunense e região. Rocha, só em emenda a gente já colocou quase 3 milhões de reais no Hospital Manuel Gonçalves. Mas eu acho que mais do que isso, eu gosto de contar a história dessas emendas. Na primeira vez que eu visitei o Manuel Gonçalves, já como deputada eleita, porque foi antes da minha posse, eu era deputada eleita e não empossada ainda. Eu estive no hospital para poder entender as demandas, já que na minha infância eu fui atendido no hospital. Quando meu irmão deslocou o braço, meu irmão foi atendido no hospital. Então, assim, como cria dessa terra, eu conheço as demandas do Hospital Manuel Gonçalves enquanto paciente. Eu queria conhecer enquanto agente política para poder ajudar. Cheguei no Manuel Gonçalves e fui ter uma conversa com a diretoria para poder entender como que a gente poderia ajudar. E eles me contaram um pouco sobre as demandas que existiam em relação ao custeio do hospital. O dia a dia, a conta do dia a dia, como que é difícil de pagar. E essa situação do Manuel Gonçalves, ela se repete, e aí eu que rodo muito Minas Gerais, gente, eu posso assinar embaixo disso, ela se repete em todos os hospitais filantrópicos que a gente tem no nosso estado. E a tabela SUS está muito desatualizada. A última vez que a tabela SUS foi atualizada foi no segundo mandato do presidente Lula. Então a gente teve aí depois a presidente Dilma, o presidente Temer, o presidente Bolsonaro, e essa tabela segue desatualizada, com valores completamente impraticáveis. O que quer dizer isso? Se você faz uma apendicite, hoje, uma cirurgia de apendicite no hospital, o hospital vai receber a mesma coisa que ele recebia há mais de 10 anos atrás. Sendo que tudo encareceu. Defasado, né? Desde a gás e o algodãozinho, Sim. até a hora de serviço do médico, do enfermeiro, do instrumentador, de todo mundo que tem que trabalhar para o hospital ficar aberto, né? Então eu tive uma conversa muito boa com o pessoal do hospital para entender como que eu podia ajudar para poder baratear esse custo operacional do hospital. Porque eu não quero que o hospital seja refém da Lohana, ou de nenhum outro deputado, ou de nenhum outro político. Olha que interessante. Eles tinham um projeto para uma usina fotovoltaica que conseguiria zerar a conta de energia do hospital, que hoje é de cerca de 80 mil mês. Gente, vocês já pensaram? A gente tem uma conta de 200, 300, 400 reais de energia, cada um num valor aí, dependendo de quanto o menino tem em casa, né? Mas já é difícil pagar, né? Imagina o hospital dar conta de uma conta de energia de 80 mil por mês. E eles tinham um projeto pronto, não tinha nem que fazer o projeto, que normalmente demora meses, né? Tinha um projeto pronto para uma usina fotovoltaica. Eu conversando com eles, disse assim, Lohana, só que o negócio é o seguinte, é caro pra dedéu. A gente tá orçando essa usina aí em 2,5 milhões, 3 milhões e tal, não sei o quê. Um negócio muito caro, a gente vai ter dificuldade de fazer. Eu falei, pô, é caro mesmo. Até enquanto deputada para mandar é muito caro. Posso parcelar? E aí eles falaram, pode. A gente pode construir alguma coisa com a Câmara? Pode. Na época, a Edênia estava como vereadora Edênia Alcântara, que fez um grande trabalho na Câmara Municipal, e ela foi muito importante, junto com então o presidente da Câmara, que era o Nesval, para fazer uma articulação com, se eu não me engano, todos os vereadores, para que eles destinassem parte das suas emendas.
Então, quase todos os vereadores, ou todos, se eu não me engano, destinaram um valor importante das suas emendas. Então, eu quero agradecer à Câmara Municipal de Itaúna, porque eles deram esse pontapé inicial até que a nossa emenda chegasse. Ninguém faz nada sozinho, né? Perfeitamente. E a emenda municipal paga mais rápido e é menos burocrática que a de deputado, sabe? Porque é o caixa do próprio município operando. Então, eles deram esse pontapé inicial para que o hospital pudesse começar o processo e a gente indicou no primeiro ano de mandato, ou seja, 2023, para pagar em 24, 1 milhão. E agora, 24 para pagar em 25, indicamos mais 1 milhão. Por isso, o hospital vai economizar quase R$1 milhão todos os anos com energia elétrica, com essa conta de 80 mil mês. Então, a Lohana e os vereadores, o que a gente fez, falar de mim em terceira pessoa é engraçado, né? Mas o mandato, o que eu quis dizer é um mandato, junto com os vereadores, o que a gente fez foi o seguinte. A gente fez com que o hospital economizasse R$1 milhão para o resto da vida. Independente se Itaúna tiver deputado ou não, independente se tiver gente querendo mandar recurso ou não. Exatamente. A gente 12 meses. Pro resto da vida. Uhum, A gente perfeito. está ajudando o hospital a baixar o custo operacional dele. Isso quer dizer que esse 80 mil por mês que o hospital vai deixar de gastar com energia quando a usina estiver pronta, vão poder virar insumos, melhorias, equipamentos mais modernos. Vai gastar com melhorias. Pois é, então o que eles precisam fazer? Todo hospital precisa, mas Manuel Gonçalves, como hospital histórico, obviamente também precisa, né? Então, essa com certeza é uma das emendas que eu mais me orgulho. E eu queria agradecer muito, Rocha, por vocês me darem a oportunidade de falar dela, porque eu acho que eu falo pouco dessa emenda. Talvez muita gente fica sem saber, não tem o conhecimento como funciona ou de quem foi que realmente conseguiu um benefício para o hospital. E outra, eu falei em emenda, você conseguiu captar recursos também para Copert. Isso, né? Eu falei só do Manuel Gonçalves até agora, que eu acho que 600 mil para Copert. Isso. 200 mil para o projeto Usina de Sonhos, lá da Bel. Exatamente. Isso. Mais 200 para... lá pro Curumim, que a gente destinou também, para cobertura da quadra. O Ralph para a Avace. Isso, para a Avace a gente também destinou. Eu sou fã do trabalho da Avace. Um beijo para a Expedita, se ela estiver assistindo a gente, toda a equipe. A Avace também é referência, né, no tratamento, né, de câncer aqui na cidade de Itaúna. Como tem em Divinópolis também, que é a Acom. Agora exatamente. A gente destinou também 400 mil para a pista de skate. Queria agradecer também ao prefeito Gustavo Mitre, porque deu início a essa obra tão importante, né? Que o dinheiro já estava mais de um ano na prefeitura e a obra não começou. Então, eu fico muito satisfeita e muito grata por isso, porque a gente depende de muita gente para as coisas acontecerem. Não adianta mandar um recurso se ele não for executado. Então, exatamente. A gente tem tentado atacar e ajudar em várias áreas diferentes da cidade. De skate lá. Ele fez um vídeo, o prefeito andando de skate. E a gente também destinou emendas, gente, que eu acho que é importante falar que tem um impacto regional. Por exemplo, hoje todo mundo conhece alguém que foi vítima de um golpe de WhatsApp. Não conhece? Sim. Você conhece? Sim. Você conhece? Quem tá assistindo conhece, eu conheço. Sempre tem alguém. E aí, como é que a gente rompe essas redes criminosas que se organizam? A gente rompe com ciência, a gente rompe com investimento em tecnologia e apoiando a Polícia Civil. Eu tive a alegria de destinar 400 mil reais em 2023, pago em 24, para a Polícia Civil, para o nosso departamento que pega a região inteira, tem sede em Divinópolis, pega a região inteira, inclusive o município de Itaúna, para comprar um equipamento que chama Celebrite. Esse equipamento é importante para quebrar dados de telefones apreendidos. Antes, quando a Polícia Civil, aqui de Itaúna, de Divinópolis, de todas as cidades da nossa região, pegavam um telefone de uma rede de estelionatário ou de uma rede de pedófilos, de qualquer coisa desse tipo, esse telefone entrava numa fila lá em Belo Horizonte, que ficava 10 meses, 16 meses. Tinha que mandar para Belo Horizonte. Tinha que mandar para Belo Horizonte. E agora não precisa mais. Não precisa mais. Agora a gente manda para Divinópolis, que atende os 53 municípios, e não mais uma fila que atende o estado inteiro, exceto Montes Claros e o sul de Minas. Não, então desafogou bastante Belo Horizonte. Desafogou bastante. Qualquer delegado que você conversar vai te confirmar isso. 53 municípios? Em Minas Gerais é gigante, né? Minas Gerais é 853, né? Agora esse arredor nosso aqui, Centro-Oeste, 53 municípios. Então, assim, eu acho que é importante a gente saber também que tem essas coisas que são regionais, que a gente consegue apoiar. Então, eu fico muito grata, porque o mandato é um instrumento, uma ferramenta pra gente poder fazer essas coisas. É isso, muita gente não fica sabendo, nós mesmos não sabíamos de... Agora vocês me ajudam a contar pra turma, viu? Sim, lógico. Já estamos ajudando já. Obrigada. Mas é interessante. Um abraço aqui pro Portuga. Portuga não pede uma live nossa. Portuga, que legal. Um grande abraço, viu? Vão chegando na live, deixar seu comentário, faça sua pergunta, seu
perceber que é cabível, eu faço. Se não, a gente deleta, beleza? É isso aí. Pra próxima. Vamos compartilhar na live, vamos pra cima. Vamos ver com a deputada aqui que ela... Como que eu posso falar? Ela tem o viés dela, lógico, né? Cada partido tem o seu. Mas assim, o que você acha? Você falou uma vez abertamente que o senador Cleitinho não dá conta de governar Minas. Eu queria saber por quê e qual seria um melhor nome hoje para governar Minas Gerais. Você acha que o Cleitinho dá conta de governar Minas? Eu não sei, cara. Você me pegou porque eu tô por fora entendeu? Você que tem que me responder. Não, eu vou responder, eu tô Então, mas fugindo, eu acho que não sei. Mas você acha? Eu não quis te apertar, não. Não, Mas você me apertou acha? porque eu vou falar assim, talvez sim, talvez não. Você acha, Rocha? Vou pensar um segundo. É difícil, eu responder é difícil. Então vamos lá. Governador, peraí, deixa eu pensar. Que eu eu- assumi o governo de Minas. Do estado endividado, com 853 municípios, 1 milhão de problemas, que em Montes Claros é um estado, em Itajubá é outro estado, em Juiz de Fora é outro estado, em Divinópolis e Itaúna é outro estado, lá para Uberlândia é outro estado. Pelo andamento, pode ser que sim. Pode ser. Pode ser que ele dê conta. Pode ser. Eu acho que o Cleitinho é um nome muito competitivo e quando eu digo dar conta não quer dizer ganhar a eleição. Ele é plenamente capaz de ganhar a eleição com a correta estratégia. Sim, exatamente. A O que eu pergunta tô foi dizendo é essa. governar. Isso. Quando eu dar disse que ele conta, não que dá Minas conta de dar conta, governar, não é que eu disse que ele não dá conta de ganhar. Exatamente. Eu acho que o Cleitinho é um nome competitivo, porque qualquer um que vence uma eleição pro Senado é competitivo pro governo do seu Com estado. certeza. O que eu tô dizendo é que eu acredito que ele não dá conta de governar. Porque governar é o seguinte, não tem dinheiro pra tudo. Se não tem dinheiro pra tudo, você vai ter que escolher prioridade. Uhum. E aí uma pessoa que sempre faz bravata, quando tem uma coisa acontecendo que é o Lula que faz, ele fica contra, mas quando é o Zema que tá fazendo, porque era aliado dele, ficava calado. Quando é o prefeito de Divinópolis, irmão dele fazendo, ele fica calado. Esse tipo de gente não dá conta de elencar prioridades e de fazer o estica e puxa do cobertor do orçamento para fazer caber todo mundo que precisa caber lá dentro. Por exemplo, tem gente que acha que apoiar a polícia militar é ficar gritando bandido bom é bandido morto. Eu apoio a polícia militar, bandido bom é bandido morto, CPF cancelado, não pode dar trela pra malandro. Tem gente que acha que apoiar a polícia militar é isso. Apoiar a polícia militar, na minha opinião, é cuidar do trabalhador. Sim. Do trabalhador policial militar, que normalmente é um trabalhador precarizado, Que é um ele trabalhador... tem condições. É um trabalhador que exercer. em Minas está com 50% de perda salarial, você sabia disso? Sei. Ele está com 50% de perda Minas salarial. já foi o melhor salário do Brasil. Exatamente. Minas está hoje, o policial mineiro, a policial mineira, está com 50% de perda salarial. O Zema quer acabar com o IPSM, que é o Instituto de Previdência deles, que dá o suporte, que é a coisa que a polícia ainda se orgulha muito, que é ter o IPSM para poder atender o policial e os seus familiares. Então, assim, na hora de executar, na hora de fazer com que a obra aconteça, na hora de levar a solução para além de fazer vídeo, a gente tem que ter mais do que gritaria. Na hora que você faz um desvio para um pedágio, por exemplo, é muito popular. Todo mundo comenta, isso aí, parabéns, não sei o quê. Rocha, se alguém acidentar nesse desvio, quem vai ser responsabilizado? Quem vai ser? E aí vai todo mundo gritar assim, mas é privado, não estamos fazendo nada de errado, não é privado. Então é o dono do lote que autorizou o desvio que vai ser responsabilizado? E o SAMU vai poder entrar lá porque ela é privado, autorizou pro desvio. Como é que o helicóptero vai chegar lá? Não tem sinalização. Então, assim, na hora que a gente coloca o problema real na mesa... Tá, mas enfrentamento a então isso? vamos nesse pedágio aí. O pedágio é favorável passar no pedágio? Não, eu entendo que a gente precisa ter... Eu teço várias críticas aos pedágios em Minas Gerais. Sou coautora de uma representação ao Tribunal de Contas do Estado, que foi a representação que fez com que o tribunal, na sexta-feira passada, suspendesse o edital de concessão do Vetor Norte, ali da região metropolitana, onde o Zema queria colocar várias praças de pedágio, se eu não me engano, 12 praças de pedágio. É bom confirmar esse número, mas eram mais de 10 praças de pedágio que ele queria colocar. Então, eu sou extremamente crítica
crítica aos pedágios em Minas Gerais. O que não quer dizer que eu acho que a gente ficar fazendo desvio é o caminho. A gente não elege senador da República para fazer o que cidadão faz. O cidadão pode ir lá e fazer um desvio. Um senador da República tem que dar conta de apresentar alguma representação, algum documento, algum processo. É porque ficou muito teatral. Ficou muito teatral. E eu quero saber quem vai socorrer e quem vai ser responsabilizado se uma família se acidentar nesse trecho. É promovível, né? Vou fazer alguma coisa aqui, eu vou bombar na rede. E aí, por exemplo, a gente tem aqui a questão da MG 050, né? Eu acho que para além de ser contra o pedágio, a gente tem que ter a capacidade de fiscalizar os pedágios que já existem. A MG 050 é um contrato de concessão, e aí eu preciso ser justa, que antes do governo Zema não estava entregando as coisas que precisava entregar. Eles começaram a ser, eles sempre foram cobrados, mas eles começaram a ser cobrados pelo Poder Executivo mais recentemente. Então agora eles começaram a entregar alguns trechos de duplicação, algumas melhorias de iluminação, mas a demanda é muito grande e fiscalizar esses pedágios é um outro gargalo. Um gargalo enorme num estado com pouco servidor, num estado com comprometimento de folha grande. Então assim, a gente tem questões em Minas muito sérias que não são resolvidas no grito. Que é uma coisa... Você paga todos os seus impostos em dia, não é? Sim. Teve alguma isenção do seu IPVA, Rocha? Não. Teve não, né? Mas pro Salim Matar teve, dono da Localiza. O Salim Matar paga 1% só de IPVA nos carros dele. Essa alteração foi aprovada com os votos, entre aspas, da direita, que é base governista do Zema na Assembleia. Enquanto isso, não tem dinheiro para dar recomposição para policial. O Cleitinho apoiou o Zema. E aí? Se ele for governador, ele vai manter essas isenções ou ele vai tirar? Essa é a discussão de governar. Minas Gerais está com 23 bilhões de isenção. Bilhões. Isenção, gente, é imposto que deixa de ser cobrado e é asfalto que deixa de ser feito, é posto de saúde que deixa de ser construído, é cirurgia. Meu celular é uma mandação de mensagem de gente que tá na UPA, que tá no Manuel Gonçalves, que tá no pronto-socorro, na UPA lá de Divinópolis, gente precisando de cirurgia. Cada real que o Salim Matar não paga de imposto é uma cirurgia a menos que é feita. É uma pessoa que fica mais um dia. E não é só o Salim Matar, porque ele é 1 bilhão desses 23. A Lohana é contra isenção de imposto? Eu não estou dizendo isso. Isenção de imposto é uma política pública importante para 3 momentos. Isenção de imposto é importante para desenvolver uma região. Claro. Quando a gente entende que uma região precisa ser desenvolvida. Então, por exemplo, a nível municipal, se a prefeitura entender que Itaúna está crescendo demais para um lado, tem que crescer mais para o outro, está sobrecarregando os serviços aqui. A prefeitura pode temporariamente diminuir o IPTU dos lotes para esse lado, para estimular o desenvolvimento para lá. Mexer no plano diretor, para estimular o desenvolvimento para lá. Para evitar que uma área de APP seja afetada, por exemplo. Pode estimular uma grande empresa vir se alojar, né? Isso. Outro caso que uma isenção de imposto é muito importante, em caso de catástrofe ou desastre. Aconteceu aquilo no Rio Grande do Sul. Dá para cobrar imposto dos empresários lá do mesmo jeito no ano seguinte? Não. Não dá. Não dá. Não tem como. É hora do Estado gastar. Não é hora do Estado arrecadar. É hora do Estado pegar tudo que tem de reserva e gastar para os empresários recuperarem o fôlego. Inclusive foi isso que foi o PERSE na pandemia, né, para o setor de eventos. A pandemia foi outra catástrofe, para poder dar um fôlego para a pessoa. E o terceiro caso em que as isenções de impostos são muito importantes, na minha opinião, né, são para que a gente possa desenvolver alguma coisa que é interesse do país. Então, um caso em que a gente teve isenção de imposto, setor automotivo, para atrair as empresas do setor automotivo para o Brasil no início dos anos 2000. E isso barateou muito o carro no Brasil. A gente trouxe várias montadoras para cá com isenções de impostos para o setor automotivo. Isso tem que virar alguma coisa. A isenção, ela não pode ser só para o empresário deixar de pagar imposto e encher o bolso dele de dinheiro. Não é errado o empresário encher o bolso de dinheiro, não. Mas tem que pagar imposto. Agora, se você está dando um monte de isenção e você não consegue ver que, está recuperando uma economia que foi alvo de uma tragédia, que 2, está desenvolvendo uma região especificamente, ou que 3, está dando um crescimento em alguma nova área ou alguma nova tecnologia, não faz sentido. Isenção tem que ser para gerar emprego, para que a gente possa desenvolver algum lugar. Não faz sentido. E as isenções de Minas não se provam nesse sentido. E aí, para não falar que eu tô falando do Zema só porque ele é da direita e eu sou da esquerda, o Tarcísio tá revendo as isenções de São Paulo. O Tarcísio cortou 1/3 das isenções de São Paulo. Vai chamar o Tarcísio de taxade? De taxador? Ele voltou a cobrar imposto de 1/3 de todos os setores que eram isentos. Porque ele percebeu que aquilo estava servindo para enriquecer um monte de gente e não estava virando emprego e desenvolvimento para a população de São Paulo. Então, assim, vocês acham que o Cleitinho dá conta de fazer essa discussão?
É um caso a pensar, né? E a gente precisa fazer essa discussão para a gente poder recompor o salário dos Com policiais, essa visão que você passou agora, realmente fica incabível, né? pagar o piso dos professores, duplicar a rodovia. Sem dinheiro não dá, gente. O povo da direita adora falar isso. Não existe almoço grátis. Mas, Se assim, nós que somos classe média, se você tá pagando IPVA do seu carro, tá todo mundo pagando, por que, que o Salim Matar não tá pagando? Alguém tem que fazer essa discussão? e não é um, dois carros, não. É, É muita coisa. é. É o maior grupo. Então, voltando aqui, né? Se o Cleitinho, você acha que não é não dá conta na visão, qual o nome que seria? Bom, hoje o campo que eu me encontro, né, que é o campo da centro-esquerda, tá organizado em torno do nome do senador Rodrigo Pacheco. O senador Rodrigo precisa, sim, dar uma sinalização mais clara se ele vai ser o candidato, mas é importante dizer que o Rodrigo foi o único político dos anos recentes a conseguir enfrentar o maior problema que Minas Gerais tem hoje, que não é estrada, que não é saúde, que não é educação. A gente tem dificuldades em todas essas áreas, mas o maior problema que Minas tem hoje é a dívida. Essa dívida que estrangula a gente, que coloca qualquer governador de Minas numa situação muito dura, colocou o Pimentel e Sim. colocou o Zema. E aí eu não passo pano pra ninguém. Todo mundo passou aperto com essa dívida. Essa dívida que é uma dívida de 30 anos, é uma dívida lá da época do Plano Real, de quando os bancos públicos foram privatizados. Essa dívida que a gente tem, a única pessoa que enfrentou foi o Rodrigo Pacheco. Porque antes, qual que era o jeito que a gente tinha pra pagar essa dívida? O regime de recuperação fiscal. E conseguiu sanar alguma coisa. Ele apresentou uma proposta, que agora o governo do estado tem que aderir. A proposta foi aprovada, se tornou lei federal, porque antes, o que era o único jeito que a União dava para a gente poder pagar o que a gente devia a ela? O regime de recuperação fiscal. O que é o regime de recuperação fiscal? O Estado não pode fazer concurso, o Estado não pode dar recomposição além da inflação 2 vezes em 9 anos, ou seja, é só a inflação 2 vezes em 9 anos. Então, assim, inflação de 6, 7% ao ano, o servidor tá lascado depois de 9 anos, né? Vai estar ganhando menos que salário mínimo. Não pode ampliar serviços, não pode fazer um monte de coisa. Essa era a única coisa que tinha. O Zema passou 4 anos do último mandato tentando aprovar o regime de recuperação fiscal na Assembleia. A Assembleia matou no lombo, segurou. Só que enquanto isso, ele não tentou propor mais nada. Ele tinha um presidente aliado, o Bolsonaro era aliado do Zema, e ele não teve capacidade política de construir uma alternativa. Porque eu entendo assim, Rocha, alinhamento político tem que servir para alguma coisa. Com certeza. Quando o Gustavo era deputado estadual, Gustavo Mitre, meu amigo, deixar um beijo pra ele, o Gustavo era da base do Zema. Ser da base do Zema ajudou Itaúna em algumas questões de recursos. Claro. Alinhamento político tem que servir pra alguma coisa, gente. A função é essa. Uai. Agora, ser alinhado do presidente da República. Seu estado tá devendo e o presidente não te ajuda nem você correr atrás de construir um caminho pra pagar essa dívida melhor. Uai, difícil, né? Precisou do Lula, que é adversário do Zema, assumir o poder para que o Rodrigo Pacheco fizesse o serviço que o Zema não deu conta de fazer, que era costurar um jeito diferente de pagar. Você tá devendo sua vizinha, você tá devendo R$1.000 sua vizinha quer que paga de 2 de 500. Pô, com 2 de 500 ganhando salário mínimo, você vai deixar de pôr carne na geladeira. Sim. Não tem jeito. Precisa chegar uma outra vizinha para falar assim, será que dá para fazer 10 de 100? Foi isso. O Rodrigo Pacheco foi a outra vizinha que chegou para falar, será que podia fazer 10 de 100? E aí o Lula falou, tá bom, pode. O Lula falou algumas coisas e o Zema não gostou, né? Não gostou. E aí agora o projeto tá alguma coisa que o aprovado. Bolsonaro tinha feito favorável. Tem algum tijolo que o Bolsonaro colocou aqui em Itaúna? Deixa eu lembrar aqui um tijolo. Tem não. Acho que tem não. Não tem. Não tem. Eu sei que tem algumas pessoas aí com problema. Então assim, o que é o negócio? O que eu tô falando aqui? Aí o Pacheco propôs, foi aprovado, virou lei, o Lula sancionou. Então agora o Lula falou assim, Zema, você tem 2 jeitos de pagar a dívida. Regime de recuperação fiscal, 2 parcelas de 500, você não põe nem carne na geladeira. Propag, 10 de 100, qual que você quer? O Zema tem que aderir ao Propag, ele não é obrigado. Ele tem que escolher um dos jeitos, porque a dívida cresce todo dia. O juro é de agiota. Isso é uma crítica que ele faz e tá certo. É juros de agiotagem, o Zema tá correto. Ele tem que escolher um dos dois. O Propag tem juros menores. A gente tá esperando mandar para a Assembleia, meses que a gente está esperando, tá? Mandar para a Assembleia os projetos que ele tem que aprovar de absorção do Propag, de adesão ao Propag. Um dos projetos envolve a federalização da CEMIG e possivelmente da Copasa. O que o Zema quer é privatização. O que a gente quer é federalização. Quer pegar a CEMIG, que é uma empresa de milhões e milhões de bilhões de reais, entregar para o governo federal para bater na dívida. Aí não sei se é tão viável, né?
Porque, querendo ou não, a CEMIG agora, não sei se perdeu o posto, mas era o maior... Ainda é, não? não sei se perdeu para uma lá do norte do país. A CEMIG é o maior patrimônio que Minas Gerais tem, É o gente. maior patrimônio que Minas Gerais tem. E olha como é que o Zema é malandro. Ele quer aprovar, tem um texto na nossa Constituição do Estado, uma emenda, que fala que para vender a CEMIG tem que fazer um referendo, que é perguntar pro povo de Minas. Povo de Minas, vocês deixam vender a CEMIG? Sim? Não. É isso. E tem várias pesquisas de opinião desses institutos de pesquisa que faz pesquisa eleitoral que mostram que o povo de Minas, mesmo onde o povo fica pé da vida com a CEMIG, que a CEMIG faz raiva no povo, porque tem regiões que é difícil mesmo. Sim, lógico. Mesmo nessas Mas regiões, eles preferem a CEMIG. o povo não quer vender a CEMIG. Porque o povo entende o que é a CEMIG, a preciosidade que é a CEMIG para Minas Gerais. A gente não joga a vaca fora por causa do carrapato, não, gente. Pelo amor de Deus, a gente mata o carrapato. E aí, ele quer aprovar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição do Estado, para tirar essa obrigatoriedade do referendo, para calar a população. Porque ele sabe que a população é contra, para ele poder vender mesmo assim. Uhum. O Zema, ele se vendeu no início como uma pessoa que não era político, que não queria privilégios, né? Chegou a repassar aviões para outra questão. E isso foi muito legal. Parabenizo ele por isso. Não foi morar no palácio. Isso aí eu já não parabenizo tanto, não, porque custa mais ele não morar do que ele morar, pela estrutura de segurança que o Estado teve que fazer no entorno. Tem matéria que mostra isso. Mas enfim, mas foi legal. A questão dos aviões foi legal. O gasto do palácio ainda continua. E o palácio tá lá, gente. Faz uma exposição bem legal e tal. Mas assim, eu acho que a questão dos aviões, por exemplo, eu aplaudo, é muito legal. Mas a questão ser gestor de um estado igual Minas Gerais, não dá pra você ser gestor vendendo tudo. Você vai gerir o quê? Você quer vender a CEMIG, você quer vender a Copasa, você quer vender os hospitais, você quer vender os meninos pros municípios, porque o Zema tá vendendo os meninos de 1º ao 5º pros municípios, obrigando os prefeitos a comprarem. Hoje um prefeito me ligou. Eu não vou falar qual que é a cidade pra não constranger o prefeito e não virar problema. Mas me ligou desorientado, porque é cidade pequena, sofre muita pressão política. Me ligou desorientado, Lohana. O Zema tá querendo, a secretária de Estado de Educação, a superintendente tá pressionando a gente aqui demais, porque eu preciso pegar o 1º ao 5º e o município não quer pegar, não tem condição de pegar. Então assim, vender menino pros municípios, vender hospital, vender CEMIG, vender Copasa, colocar pedágio de fora a fora. Pô, vai gerir o quê? O que vai sobrar de Minas Gerais depois de 8 anos de Zema? Então, e outra coisa, a questão dos pedágios na visão Minas da Gerais não tem uma malha viária que mereça pagar um pedágio, não. Eu entendo que a gente precisa fazer uma discussão a nível nacional, e aí essa é uma discussão legislativa, sobre como que a gente consegue apoiar os estados que têm demandas diferentes. Então, por exemplo, não dá pra gente tratar os estados do norte que usam os rios como meio de locomoção da mesma forma que a gente trata os estados do Sudeste, especialmente Minas Gerais, São Paulo, que tem malhas rodoviárias muito grandes. Sim. A gente precisa ter abordagens diferentes que hoje a legislação não tem. Como a gente precisa ter abordagens diferentes no fundo de participação dos municípios, que os municípios recebem, de acordo com a territorialidade deles, com o tamanho. Município muito grande recebe o mesmo dinheiro que município muito menor em extensão, porque é calculado principalmente, não apenas, mas principalmente com o número de habitantes do município, esse valor. Então assim, o município grande tem uma estradona rural para cuidar, precisa patrolar, precisa fazer um monte de coisa. Então, eu entendo que são iniciativas legislativas importantes para serem feitas no Congresso Nacional. Quer dizer que alguém vai propor e vai passar no outro dia? Lógico que não. Mexe com interesse, mexe com dinheiro, mas precisa ser discutido. E eu acho que essas discussões, enquanto o Congresso só fica discutindo negócio de ideologia de gênero, aí põe peruca, tira peruca, aí não sei o que xinga rapper, xinga o Trump, aí briga de boné, põe boné azul, põe boné vermelho, a gente tá deixando passar um monte de problema que tá doendo no lombo das pessoas de verdade todo dia. O Trump não tá sabendo, sabe, assim, eu acho que a gente tá meio que perdendo o que realmente dói no lombo do brasileiro, sabe? E o pessoal acredita que os Estados Unidos vai interferir em alguma coisa. Na visão sua, você acha que os Estados Unidos vai interferir em alguma briga política? Ele pode dar algum tipo de apoio? Rocha, graças a Deus, a diplomacia brasileira é uma das melhores do mundo.
A gente tem que ter muito orgulho do Instituto Rio Branco, que forma os nossos diplomatas. É um dos concursos mais difíceis do Brasil. Se duvidar, é o mais difícil do Brasil. É um negócio assim, quem passa em concurso de diplomata é um povo muito preparado. E é preparado quando passa e é preparado na formação. Então, os nossos diplomatas, eles matam no peito muito problema. Todo dia eles estão matando no peito um monte de problema que a gente nem fica sabendo, porque eles resolveram antes. Então, por mais que existam as brigas entre as figuras políticas, e elas existem naturalmente, sempre vão existir, não nasceu agora isso, eu entendo que a gente pode confiar no nosso corpo diplomático e no corpo diplomático dos outros países que também têm servidores de excelência e que entendem que ver o circo pegar fogo só interessa para o político daquele mandato, não interessa para a população do país. O Lula, historicamente, é um presidente reconhecido como bom de diplomacia. A gente não tá falando de um cara que ofende a esposa de um presidente, como o Bolsonaro fez com a esposa do Macron, que é o tipo de coisa assim, isso é deselegante para um homem fazendo uma mesa de bar, quanto mais um presidente da república fazer em público, né? Então, o Lula é um homem conhecido por ser hábil na diplomacia. Somado a essa diplomacia do Instituto Rio Branco, o que não quer dizer que ele não erre, não, mas não comete esse tipo de coisa grotesca. Somado à diplomacia do Instituto Rio Branco, eu acho que a gente tem condição de evitar grandes arroubos. É a minha torcida, sabe? Eu não sei se isso vai acontecer, mas é a minha torcida. Deixa eu servir essa pizza, gente, que estão... Eu falei que as meninas aqui, tá? As meninas estão aqui, ó. Assessoria completa hoje. Elas estão aqui, tadinha, até amarela de fome, brincando. Tá bom, servir só menina bonita e boa de serviço, viu? Exatamente. Vou te falar. Melhores. Tá aqui com a gente, pessoal. Posso contar? Pode. A Edênia, que veio somar a nossa equipe, tá brilhando com a gente. A Lívia, que brilha na nossa comunicação. E a Letícia, que é meu braço esquerdo, direito, gestora pública, apoia muito o nosso mandato, brilhando também. Isso aí, parabéns às meninas que estão aí também, fazendo parte desse... Parabéns, assessorada. Exatamente. Vamos lá, Rochinha. Aqui, senão eu tenho um pedaço de pizza também. Vamos falar agora da melhor pizza de Itaúna, o melhor delivery. Oba Pizza. Oba Pizza é o comprometimento com o cliente. Ligou, chegou na hora, marcadíssima. Oba Pizza, sua melhor opção de pizza em Itaúna. Vamos lá, que eu vou servir, vou fazer mais os meninos aqui. Aí eu vou o Hudson e o Pro Brasil. Por falar em segurança, você já tem a proteção do seu veículo? Você quer fazer uma viagem com garantia, né, de colisão, garantia de roubo? Procure já a proteção veicular Pro Brasil. Pro Brasil, proteção veicular. Tá na Pro Brasil, tá protegido. Vamos lá, mais agora o Hudson, né? Isso. Mais um recadinho aqui agora do meu melhor barbeiro, o melhor barbeiro da região, o cara que realmente consegue deixar eu mais ou menos, que bonito não fica. A nossa convidada rindo de mim aqui, ó. Vai ser Hudson Pontes Barbearia. Hudson Pontes é referência em prótese capilar. Tem um parceiro meu que tá precisando, mas ele tá com vergonha de colocar. Não sei quem Hudson Pontes Barbearia, referência em prótese capilar. O pessoal de Divinópolis está com a demanda aqui com o Hudson, ligando, perguntando, querendo saber. Não tenha dúvida, não tenha receio. Hudson Pontes é referência em prótese capilar e uma equipe maravilhosa lá na melhor barbearia de Itaúna. Hudson Pontes Barbearia. Um abraço pro Hudson, pro Kleber e pro Flávio. Ô, meninas, vocês aceitam um pedaço? Eu vou servir a Lohana. E eu vou deixar a pizza aí com vocês, vocês sirvam aí. Ok? Ok. Vai já, pensa... Eu tô vendo ali que elas estão até salivando. Não tá? E agora eu deixei esfriar muito. O ar-condicionado. A nossa convidada, ela fala super bem, tem uma oratória maravilhosa. A gente fica aqui de queixo caído, Coitada de mim, muito obrigada. Fica escutando, assim, como fala bem, né? Mas quando a pergunta é boa, a resposta facilita. Mas isso aqui é um podcast. Pergunta não é tão boa, não, mas a pessoa sobressai. Mas vocês não vão comer, não? Vamos, claro. Obrigada. E eu vou, né, tem que fazer isso, para as meninas servir lá. Lógico. Ô, Edene, por favor, levanta e vem aqui, por favor. Pode pegar aqui, pegar o talher também aqui, ó. Vocês podem servir. E batatas. Fique à vontade.
Obrigado. refrigerante ali, você ficou à vontade. Eu avisei no off aqui, gente, que agora eu só vou em podcast que tenha pizza, Pois viu? é, exatamente. Eu Pizza, vejo isso aí. combo. Eu fui em um também esses dias aí, gente boa demais. Mas tudo bem. Mas ninguém serviu Serviu pizza. só uma aguinha. O que ele filtro. fala? Do filtro. Vai te amar mais nunca lá. Do filtro me serviram, mas tudo bem. Mentira. Gosto de vocês. Mas tô era falando filtro de barro? mesmo. Era de filtro. É o melhor Era de do- filtro bar. É igual Melhor de do casa. Brasil. Então era o melhor. Era igual lá de casa. Falando em servir e tudo, vamos falar de educação. O que você acha, assim, das escolas cívico-militar? O que você consegue nos dar um parecer? É favorável, não é? Tem um custo maior? Porque é um regime maior? O que você... Vocês viram o tanto que a gente falou de investimento, de recurso, de dívida, de não sei o quê, aqui nessa conversa? Uhum, Todas as sim. respostas que eu dei, eu falei disso, né? Claro. Até pra falar de emenda, eu falei disso. Porque eu Perfeito. falei do hospital, que a nossa emenda Uhum. foi pra tentar ajudar o hospital a deixar seu custo menor. Então, assim, a gente tava falando, gerir é você ver o que tem de dinheiro e ver o que vai dar pra fazer com esse dinheiro. Gerir um estado igual Minas Gerais é você ver assim, ó, eu tenho esse dinheiro aqui, né? Esse tanto é para aposentado, obrigatório, tem que ser mesmo. Esse tanto aqui é para salário de professor, de polícia, de enfermeira, de médico, papapá, da ativa. Esse tanto aqui é para pagar a dívida, que o Zema não tá usando esse tanto para pagar a dívida, mas tem que usar. Esse tanto aqui é para manutenção de rodovia, enfim. Então, quando a gente vai tomar uma decisão na administração pública, a gente tem que tomar decisão baseando em melhor resultado, do ponto de vista de entrega, com o menor custo possível, né? Entendendo que tem que valorizar os trabalhadores envolvidos e tudo mais. O que é a minha questão com a escola cívico-militar? Os índices, em geral, das escolas cívico-militares são muito bons. De educação, de aprendizado, de Sim. tudo. Eles são exatamente iguais aos índices dos Cefetes e dos institutos federais. O que destaca eles, então? Por que as escolas cívico-militares têm esses índices? Iguais aos do Cefet e aos dos institutos federais em 90% das cidades. Porque essas escolas, esses alunos têm uma média de investimento 6 vezes maior do que os alunos da educação básica. Isso são números de Minas Gerais, né? Eu não sei esse comparativo em outros estados. Claro. Mas o que a gente percebe é, efetivamente, falta dinheiro na educação. Isso precisa ser dito. Se você gastar 6 vezes mais com um menino da rede da educação básica, esse menino vai ter um resultado melhor. Se você gastar mais pagando melhor os professores, atraindo os melhores professores, porque o salário do professor tem que ser um salário atrativo para os melhores. Porque senão os melhores vão fazer concurso para outra coisa. Vão fazer concurso para a prefeitura, vão fazer concurso Sim. para o estado. Vou me Então, no aplicar. Vou me aplicar, vou estudar, vou me dedicar. Porque eu quero Pra ter uma ganhar bem, eu remuneração quero. melhor. Vão deixar de fazer concurso para a universidade, para fazer Exatamente. concurso para a escola da educação Então, básica. se o gasto fosse o mesmo, então era viável a escola. O que a gente percebe é que tem uma questão ideológica por trás. Ou isso aí. Quem defende a escola cívico-militar não está defendendo por causa de IDEB, por causa de prova do SAEB, por causa de nível de aprendizado. Normalmente está defendendo por uma questão ideológica. E aí eu entendo assim. Eu acho que a escola pode ter uma doutrinação. Eu defendo que a gente analise o que está sendo entregado a partir do que está sendo gasto. A escola cívico-militar entrega notas e índices parecidos com o que os Cefetes e institutos federais entregam. Por que essa turma não está defendendo Cefet e Instituto Federal? Por que eles estão defendendo a escola cívico-militar? Entenda assim, a nossa polícia militar, que faz um trabalho tão importante e que eu admiro tanto, hoje mesmo eu entreguei para nossa região 2 viaturas, inclusive uma descaracterizada, que pouco deputado entrega, porque não pode tirar foto para poder postar, tanto é que a gente só tirou foto na adesivada, que era a única que podia. Teve alguém aí que. É no Rio de Janeiro, né? O governador do Rio de Janeiro, governador. assim, um gênio, né? Enfim. A nossa polícia militar tem muito serviço. Os nossos policiais, inclusive, estão sobrecarregados, porque como o Zema não faz concurso suficiente, como a carreira não é mais tão atrativa, tem muito menos policial do que deveria ter. Eu defendo que os nossos policiais possam se concentrar e sejam bem pagos para se concentrarem na principal função que eles têm, que é uma das mais importantes da sociedade, que é proteger a gente. Claro. E que a gente tenha um investimento na educação que esteja à altura daquilo que a educação precisa. Porque, efetivamente, as cidades onde o prefeito gasta mais têm índices melhores. Os estados onde se gasta mais têm índices melhores. Não dá pra gente achar que a gente vai ter professores entregando o melhor que eles podiam entregar, recebendo menos de 2 salários mínimos líquidos e tendo que trabalhar em 3 turnos, gente. Professor em Minas Gerais trabalha de manhã, de tarde e dá aula em cursinho de noite.
para poder ganhar um dinheiro razoável e garantir uma vida digna para sua família. Esse professor tá dando conta de se atualizar como poderia? Não. Esse professor tá melhorando as suas aulas, mudando slide, procurando iniciativas De maravilhosas? jeito nenhum. Não. Agora, o professor que é melhor remunerado, Ele dá conta dorme de e fazer acorda, ele dorme e acorda a milhão, ele quer ir, porque no final do mês ele tem que fazer aquela Eu vi aula. até o Ele não pode Lucas- perder aquela aula, senão vai ter a redução do salário dele. Exatamente. E o Lucas Pavanato, eu não sei, na época, falando do professor, eu achei que ele foi um pouco infeliz ali nos comentários. Falando do professor, de não aumentar ou diminuir o salário do professor. Esse moço é deputado? É vereador, né? Vereador por São Paulo. Ah, tá. Mas ele é um jovenzinho bem popular que provavelmente deve sair a deputado, mas ele é bem popular. O nome dele assim gira nacionalmente. É um vereador diferenciado. Ele sempre tá em debate, sempre tá em podcast. Mas não respeita professor. Eu achei ruim a fala dele, porque parece que tava uma greve de professores reivindicando melhorias e ele foi contra aí, chamando até acho que de vagabundos, Eu acho que é um sintoma muito grave do que aconteceu com a nossa sociedade nos últimos anos, as pessoas não respeitarem os professores, sabe, gente? Eu acho que discordar, fazer críticas, tudo isso é muito legítimo. Eu não preciso achar que tudo que todo professor fala em manifestação tá certo, como eu não acho que tudo que todo policial fala em manifestação tá certo. Mas eu acho que a gente tem respeito, primeiro, a pessoa enquanto servidor público, que tá lá com o CPF na reta todo dia, que passou num concurso disputado. Segundo, no caso do professor especificamente, a pessoa que possibilitou a gente estar aqui fazendo o que a gente faz. Sim. Todo mundo tem um professor inesquecível. Quantos professores passaram na vida do 6-2, na minha Sim. vida, na vida de todo mundo que tá aqui, pra gente poder ter chegado onde a gente chegou. Então eu acho que um sintoma muito duro do que aconteceu com a gente enquanto sociedade é o tanto que o povo tá desrespeitando o professor, sabe? E isso pra mim, assim, há uns anos atrás isso não acontecia. Mas isso tá no desrespeito tá em geral, né? O aluno não respeita mais. Eu acho que o povo colocou política em tudo. Eu acho que o povo colocou Sim. política em tudo e isso tá demais. Eu fiz um comentário ontem num post do Intercept. Quem quiser entrar pode olhar lá que meu comentário tá lá. O post do Intercept falava sobre quais são as grandes instituições católicas que não lamentaram publicamente a morte do nosso Santo Papa Francisco, né? E aí eu deixei um comentário lá, assim, que é muito triste isso, porque o povo enfiou política em tudo. E que a morte do Papa, pra todo mundo que é católico, independente se você é de direita ou de esquerda, pra baixo, pra cima, pra um lado, pro outro, deveria unir todo mundo em oração. deveria, mas hoje é diferente. É só isso. E eu acho que o legado do Papa Francisco, gente, o Chacal, tá mais do que pro católico. Porque o Papa Francisco, ele foi tão bom, ele aproximou tanto todo mundo de Deus, que até gente que não é católico, evangélico, gente do candomblé, ateu, um monte de gente se uniu na dor que o mundo sentiu com a perda dele. Não, essas coisas, o Papa Francisco é de direita, de esquerda, quem tá falando isso é uma mulher de esquerda. Gente, isso não cabe, a gente tá falando de um Papa. Sabe? Mas É, hoje tem certeza, ele ficou assim, num Tem viés, gente que eu assim, acho que tá beijando a namorada pensando em direita e esquerda, sabe? Sim. O povo, mas o povo hoje é isso, enfiou e Não, tem mas tudo. eu já vi comentário, assim, ó, se for de esquerda, eu não namoro. Eu acho que é Se natural for de que a direita, gente... eu não Eu acho que é quero saber, natural não que a quero na gente minha vida. procure O Frei pessoas Gilson pra mesmo- conviver que tem mais a ver com a gente. Isso é normal. Claro. Mas assim, a morte de um Papa virar uma questão de discussão de Lula e Bolsonaro, pra mim é demais, sabe? Já é demais. mas hoje virou. E hoje o Papa, ele representa assim, né, para alguns que ele é de esquerda, então a direita já não aceita. O Frei Gilson, tem gente que acha que é de tal e já também não quer escutar o Frei Gilson, mesmo sendo católico. O Papa Francisco, gente, era um bom católico. Era só isso. Ele era... E isso é muito, né? Eu vou tirar a palavra só. Ele era isso. Um bom católico. E a gente não pode esquecer que os padres, eles são seres humanos. Sim. Então claro. eles têm as opções, as Mas orientações. parece que ele falou alguma coisa de Bolsonaro, não falou favorável, então o pessoal já fica... Sim, mas por exemplo, na igreja, a opção preferencial pelos pobres, ela é uma parte muito importante da igreja católica. Todo o catolicismo está em cima disso. Jesus fez uma opção preferencial pelos pobres, pelos marginalizados, pelos excluídos. Mas Bolsonaro Jesus- também lutava por isso, não? Mas eu não tô falando de Bolsonaro, é isso. Eu tô falando dessa questão do Papa Francisco e de como, assim, as coisas que ele fazia, que foram chamadas de esquerda, eram só o que a Bíblia prega. Ele foi crucificado pelos homens da lei.
Ele foi crucificado por aqueles que, os fariseus, a turma lá do Império Romano, aquele pessoal que achava assim, que eles é que sabiam, eles é que eram bons, eles é que defendiam a moral, enquanto Jesus ficava andando com leproso e defendendo mulher igual a Maria Madalena. Então, assim, isso não quer dizer as coisas que o Papa Francisco era notório defendia. a obra, todo mundo via, mas não achava que não. Ele tá agindo errado. O que eu quero dizer com tudo isso, e que talvez eu não tenha escolhido as melhores palavras, é que eu sou uma mulher católica, né? É que pra mim, Deus tá muito acima disso. Então, Deus tá muito acima disso. Não é sobre direito, sobre esquerda. Isso é coisa nossa. Com certeza você está certo. É da nossa discussão aqui terrena. É lógico, o Papa não devia questionar isso, de direita ou esquerda. Mas hoje se questiona, hoje é diferente. É tudo. Se identificar com tal coisa é de esquerda. Até uma blusa que vestiu verde e amarelo é de direita. Eu fui votar de verde e amarelo no segundo turno, sabia? 2022. Postei foto, a foto tá no meu Instagram. Quem quiser usar uma camisa verde e amarela? Eu fui votar de verde e amarelo justamente porque eu entendo que os símbolos nacionais não são de uma ideologia política. Eu vi o Breno até postou, o vereador lá de Nova Serrana, que esteve aqui, ele postou alguma coisa hoje falando que parece que queria mudar a camisa do Brasil, vai mudar para vermelho, aí já começa. Vão fazer o ano que vem uma camisa vermelha. Mas ela é uma mãe de família e tal, não sei o que. Pô, essa mãe de família tava lá numa quebradeira num dia que até policial apanhou. Vamos lembrar disso, né? A gente tá falando de gente que bateu em polícia, a gente tá falando de gente que quebrou relógio do Dom Pedro II, de gente que... esse povo, na hora que tava fazendo suas necessidades na sala do Alexandre de Moraes, ninguém tava colocando foto deles com as famílias, né? Então, acho que é importante a gente lembrar disso. Eu defendo que eles sejam condenados, eu defendo que eles tenham penas, mas que sejam penas, eu acho que seria muito melhor do que cadeia, até porque eu não sou uma pessoa punitivista. Sim. Se eu não defendo que cadeia é a solução pra tudo, não é pra eles que eu vou defender isso. Acho que a gente tem que ter uma coerência nisso, né? Eu entendo que o que a gente deveria pensar de condenação seria serviço comunitário, seria fazer curso sobre democracia, seria essas coisas, sabe? Que bom. Mas especialmente serviço comunitário. Põe uns 3 anos de serviço comunitário, põe essa pessoa uns 3 anos para lavar a rodoviária da cidade dela, uns 4 anos para ajudar a cortar a grama da praça. Cesta básica. Não, cesta básica é muito fácil. Pra quem tem dinheiro, pagar é muito fácil. Mas é beneficiar alguém. Não, mas pra quem tem dinheiro, pagar é fácil demais. Mas limpando o banheiro da rodoviária tá beneficiando. Eu acho que a pessoa tem que servir a comunidade dela de forma pedagógica, de algum jeito. Quantos anos? Eu não sou jurista, eu não sou advogada. E eu acho que, assim, tem muita gente dando opinião disso sem ser advogado, sem entender. Eu venho de uma família... Bolsonaro. E tem outra coisa. Aí entra nisso. Eu acho que quando a gente coloca 15, 16, 17 anos pra uma pessoa que pichou, a gente fica um pouco sem referência de condenação para quem realmente tem que ser condenado com muitos anos, que são os idealizadores do golpe, que são os financiadores do golpe, que são os servidores do alto escalão que tornaram isso possível. Gente, a investigação da Polícia Federal pegou troca de conversas de mulher que era número 2 do Ministério da Justiça com o chefe da Polícia Federal, mostrando as rotas de deslocamento dos eleitores para cidades que tinham mais voto no Lula. Essas rotas eram onde era para fazer blitz para atrapalhar o povo a ir votar. Então, o que eu entendo? Eu entendo que as penas para esses, para idealizador, que é o mentor intelectual, né, do crime, para financiador, para servidor público é CPF na reta. A pessoa, ela representa o Estado, isso é muito sério. Com certeza. Essas pessoas têm que receber 20, 25 anos. E a gente fica um pouco sem referência quando a gente pega um Zé Mané, que foi ali num... Foi criminoso, foi irresponsável, foi tudo, e essa pessoa recebe 17, fica sem referência. Então eu acho que a gente tem que ter uma proporcionalidade aí. Agora, outra coisa que eu acho importante é o seguinte: toda a estratégia de defesa do Bolsonaro consiste em dizer que ele não tinha nada a ver com o 8 de janeiro, que ele estava em Orlando, que ele não tinha nada a ver e tal, não sei o quê. Se a anistia for aprovada, a anistia é para anistiar os envolvidos no 8 de janeiro, né? Nos atos preparatórios e posteriores. No outro dia, ele vai falar que ele está anistiado, então. Porque ele teve a ver. Vocês entenderam a falta de sentido disso? Tudo que a defesa do cara fala é que ele não tem nada a ver com a história. E aí, se a anistia for aprovada, ele vai querer anistia pra ele. Pô, então você tem a ver. Então você tem a ver, cara. Escolhe uma linha aí. Outra coisa. No dia seguinte, a direita tava toda falando que isso era infiltrado de esquerda, que manifestação de direita é ordeira. E não tem nada disso.
As investigações provaram que eram pessoas de direita, que inclusive aquela senhorinha lá de Tubarão, com a carinha mais boa, que fez necessidades na sala do Alexandre de Moraes, o perfil dela é perfil de gente que põe chapéu de alumínio pra rezar pra alienígena pro Bolsonaro ganhar. Não tinha nada de esquerda ali. Naquele dia seguinte, eles falaram que era gente de esquerda. Então, agora eles estão lutando pelas pessoas de esquerda, é isso? Então, eu acho que assim, tem que ter um pouquinho de coerência nas coisas. Ou o Bolsonaro não tem nada a ver e não tem que ser condenado, ou o Bolsonaro tem a ver e tem que aprovar anistia pra ele. Ou esse povo era de esquerda e tava lá infiltrado pra queimar manifestante de direita, ou esse povo era de direita mesmo e eles estão lutando pra inocentar esse povo. Vocês percebem como é que a história não se sustenta? Parece mentira mal contada de adolescente. Quem já conviveu com adolescente, ou foi adolescente, sabe o que é adolescente tentando emendar uma história. Então, assim, me passa essa impressão, sabe? Entendi. Fez sentido pra você o que eu falei? Fez sentido, lógico. Total sentido. Eu entendi. É isso mesmo. Muito bem esclarecido. Se aliviar pra esses aí, esses não Claro. conseguir o benefício, Eu ele vai vou- nessa carona aí, ó. exatamente. Ele tá Vou no... pegar ali o embalo da coisa. ué, depois ele tá no mesmo navio, aí não tem como ele vai se beneficiar. Isso é uma lógica. Não tem Pois como. É isso aí. Você quer fazer mais alguma coisinha pra Não, ela? eu queria saber se do Nicolas, se ele vinha a governador, será que o que você acha? Assim, eu acho eu acho que o Nicolas não vem candidato a governador, sinceramente. E entendo que o Cleitinho tem mais potencial eleitoral do que o Nicolas. Porque o Cleitinho abraça algumas pautas populares, né? Como o fim da escala 6x1, por exemplo. Que são pautas que têm um apelo para o público progressista, para o público de baixa renda, para o público que, inclusive, tradicionalmente vota na esquerda. Enquanto o Nicolas fica ali mais numa linha de direita do início ao fim, né? Eu entendo que eles, muito provavelmente, eles vão chegar num acordo, né? Tem muito nome de direita, né? Assim, tem vantagens e desvantagens em cada campo, né? A gente tem um nome que unifica a esquerda, que é o nome do Lula. Com críticas, com achando que tá errando, que tá acertando. Ninguém de esquerda acha que o Lula tá só acertando. Como eu acho que ninguém de direita achava que o Bolsonaro tava só acertando. E Bolsonaro em 2026, você acha que alguma possibilidade? Não. Uai, eu acho Pelos assim. comentários ali, entre vocês ali, o que vocês pensam? Que há uma possibilidade? Na política de tédio não se morre, né, Rocha? A gente pode morrer de muita coisa, mas de tédio não morre. Cada dia tá de um jeito. Tudo pode acontecer. Mas hoje o Bolsonaro tá inelegível, né? Ele já está inelegível pela fraude no cartão de vacinas. Tem outra investigação rolando, que é a das joias. Acho que é importante a gente lembrar disso, que ele não é investigado só pela questão do 8 de janeiro. Houve a CPI da Covid também, né? Com aquele envolvimento claro dele ali nas vacinas acho que era indianas, $1 a mais cada dose de vacina. Sim. E quem denunciou foi um servidor público, porque é isso, CPF na reta. Se o cara não denunciasse, ele era corresponsável. Perdão. E tem também o julgamento do golpe. Ele teria que recuperar os direitos políticos dele pelo cartão de vacinas. A investigação da joias tinha que não dar nada. E o 8 de janeiro teria que não dar nada a partir de agora. Eu acho isso muito difícil de acontecer. E eu entendo que, assim, tem coisas, igual a prisão do Collor, que dão pra gente esperança nesse país, sabe? O homem ficou 40 anos fugindo da cadeia e tá pagando no final da E vida. o pessoal que a gente conversa de direita, vereadores e deputados, acha que Bolsonaro vai conseguir se candidatar em 26. O Collor, Eles achavam que eles iam ganhar a eleição, né? Também. o Collor foi Então- uma grata surpresa. O Collor foi uma grata surpresa, né? A prisão, né? Acho que nem ele esperava. Agora, no final do... Tem uma jornalista que chama Dora Kramer. A jornalista, a Dora, ela acompanhou a carreira do Collor durante muitos anos, foi biógrafa dele, e tem um podcast muito interessante que chama Collor versus Collor, que conta o processo que começou a crise, que deu fim à trajetória dele como presidente, a briga com o irmão, o Pedro Collor e tudo mais. Recomendo esse podcast, inclusive. Pode recomendar outro podcast, né? Lógico. Perfeitamente. E a Dora deu uma entrevista hoje acho que foi pra Natuza Neri, se eu não me engano, contando um pouco sobre como que o Collor, até no dia que o Congresso ia caçar ele, e aí ele abdicou, né, pra não perder os direitos políticos, até no dia que ele ia ser caçado, ele achava que ia ter solução, que ia ter jeito. Era um cara que achava que tava muito acima do bem e do mal, sabe? Que achava que podia fazer tudo que quisesse. E eu acho que o Bolsonaro também achou isso.
Eu acho que ele também achou que ele podia fazer o que ele quisesse. Collor foi, assim, um cara bem semelhante, né? Algumas coisas igual o Bolsonaro Uai, também. o caçador de Marajás, né? Caçador de Marajás. E o Collor, gente, vocês não vão lembrar, meninas não vão lembrar, porque são mais jovens um pouco. O Collor, a campanha dele, o que circulava na época, ele é um cara bonito, é um cara novo. Um histórico de você atleta. acredita que... ele não fez essa campanha, mas a população em si, na época, falava assim, ele é um cara novo e... E foi o presidente, cara primeiro bonito. presidente pós-redemocratização, né, gente? Isso. Então, E tal, vai tinha um mudar o frescor Brasil. ali. Foi muito meteórico. Virou um fenômeno, né? Foi Na muito época ele meteórico. virou um fenômeno, Mas aí, realmente. da mesma Era um forma cara que subiu, atleta, era um cara que praticava ele artes marciais, andava de jato, andava de jet cara ski, bonito, bem e andava de acho que moto. 40 anos, 40 e poucos Era. anos, salvo engano. olha, eu acho que ocupar o A forma que ele executivo... subiu e desceu. Ocupar o executivo não deve ser brincadeira, sabe, Não gente? deve. Ser prefeito, governador, presidente. Eu respeito muito o governador Romeu Zema, mesmo estando na oposição a ele. E eu acho que é por isso que às vezes o povo fala assim: a Lohana tem um bom relacionamento com o governo do estado, não sei por quê, porque ela bate muito no governador. Eu nunca bati em nada pessoal. Vocês podem observar todos os meus vídeos, minhas cobranças, minhas denúncias. E não é porque a gente não recebe coisa, não recebe informação, pedido para poder falar de X, Y, Z. Mas eu acho que é um negócio muito desafiador. Só que se o cara for honesto, já é meio caminho andado. Meio caminho andado. E aí no Collor a gente tinha um cara que, ocupando uma posição desafiadora, o cara ainda era desonesto. Então não tem como dar certo não, gente. Pelo amor de Deus. Se você for honesto, é meio caminho andado. Mas o meio caminho que ainda vai faltar pra andar é um caminho difícil. Você entregar uma vida digna pras pessoas. Não é um caminho fácil, não. Você lidar com Câmara... não depende de uma pessoa com Câmara só Municipal, ou com a Assembleia Legislativa do seu estado, ou com o Congresso Nacional. Isso não é brincadeira. Ser honesto não é uma virtude, né? Ministério Público, Tribunal de Contas, Judiciário, atender, cuidar da questão que você prometeu na sua campanha, ficar atento às contas públicas e dólar e não sei o quê. Pô, não deve ser brincadeira. Sim. Então, eu acho que assim, numa cadeira já tão difícil, o cara ser desonesto aí realmente é ladeira abaixo. Agora deixa eu voltar rapidinho aqui, só em Divinópolis, pra gente esclarecer aqui. Divinópolis teve um avanço, o Cleitinho, 3 irmãos ali, né? Acho que vem um quarto aí, acho que vai integrar Política é muito ruim, na né? política. Por isso que a gente põe a família inteira. Divinópolis teve alavancou, algum avanço, teve alavancou uma diferença. Divinópolis. O Gleidson Porque conquistou uma coisa... É muito difícil numa cidade ter uma família realmente Toda enganjada toda no na poder. política. Não é difícil, não. Isso é a coisa mais tradicional do Brasil. Isso é a coisa mais comum do Mas Brasil. de uma cidade assim, Desde que o mundo é mundo. Divinópolis, Os Sarneys, os Collor de Sarney, Mello, a própria... Na esquerda a gente tem os nossos sobrenomes também. Então, assim, a coisa mais comum. A coisa mais comum na política, desde que o mundo é mundo, é uma pessoa ganhar e enfiar o resto da família. Incomum é quando não fazem isso. Então, assim, pode até às vezes não ganhar, mas a pessoa tenta. Então, assim, o que eu entendo, assim, que é um mérito muito grande que o irmão do Cleitinho tem lá em Divinópolis, é que ele melhorou muito a zeladoria urbana da cidade. Isso eu sempre falei. Asfalto melhorou demais, limpeza da cidade melhorou muito. Numa parceria, inclusive, com o meu vereador do meu partido, presidente vereador Rodson Zé Milton, ele trocou, que ele queria fazer concessão da iluminação pública, né? O Rodson fiscalizou, provou que tinha muito dinheiro no Fundo Municipal de Iluminação Pública e ele foi obrigado, porque foi constrangido, né? A fazer a troca com dinheiro próprio do município. Então a cidade está toda com luz de LED, melhorou demais. Mas foi só isso. Foi isso. Então assim, uma vez eu disse que ele era um zelador de Divinópolis e que era muito caro, um zelador de 25 mil reais. E aí ele fez um vídeo com um servidor da prefeitura falando que eu tava humilhando os zeladores. Não tem nada a ver com isso, até porque quem grita e chega o dedo na cara dos outros, de trabalhador que ganha um salário mínimo da prefeitura quando faz um trem que ele não gosta, é ele. Ele que não respeita os outros. Só que o negócio é que a gente precisa ter uma pessoa que ocupe o cargo de executivo que pense a cidade pra frente, que planeja a cidade. Então você falou de Divinópolis aí. Divinópolis é uma cidade com 3 universidades públicas, com o maior hospital de 53 municípios, porque a gente defende o Manuel Gonçalves e a gente quer que o Manuel Gonçalves cresça. Mas na hora que tem um trem muito cabuloso, pra onde que a pessoa quer ir? você fala, De câncer, de não sei o que, a pessoa quer ir pro São João. lógico. Uma cirurgia um negócio muito da NASA ali, um negócio muito diferente, a pessoa quer ir pro São João. É o maior hospital de 53 municípios. Então, mas sempre há uma questão também, assim, do pessoal questionar e falar mal do hospital do São João de Deus. Tem trem demais pra melhorar, mas melhorou muito. Melhorou demais.
Melhorou demais da conta. Só que o São João tem um problema. O São João é muito sobrecarregado com as demandas da região inteira. Claro. Tudo de alta complexidade do Centro-Oeste, 53 municípios, tudo não, né? Quase tudo vai Então pro São houve João. uma melhora. Eu defendo que houve uma melhora. 8 anos atrás, se você pesquisar a matéria de 8 anos atrás, gente, 8 anos atrás era ontem, as matérias eram de que o São João ia fechar. O Ministério Público ia fechar o São João tava devendo até os cabelos da cabeça, até o mato que não tinha nascido ainda em volta do hospital, o São João tava devendo. Os melhores médicos estavam desistindo, o povo não recebia, uma confusão danada, enfermeiro sem receber. O que o São João passou nos últimos anos sobre a administração de uma mulher muito competente junto com a sua equipe, que é a Elis Regina, foi uma revolução. Eu tive a alegria de poder apoiar com alguns milhões que a gente indicou desde que eu me tornei vereadora e hoje como deputada estadual. Porque a gente atende a região inteira. Quando tem uma urgência de uma cirurgia pediátrica, o menino de Itaúna vai para Divinópolis, é pro São João. É isso mesmo. E a gente reformou a pediatria do São João inteira, tá linda, tá igual quartinho de arquitetura, de revista de arquitetura, sabe? De casa de rico. Sim. Tá um trem mais bonito, com ar-condicionado, com conforto. Eles já fizeram 2/3 da obra, sabe? Tá muito legal. Ninguém quer que seu menino vá pra lá. Mas se for, que seja pra ficar numa condição boa. Então, assim, eu tava falando do hospital, né? Divinópolis tem 3 universidades públicas, tá do lado de um monte de estrada, uma área de escoamento muito boa de produção, tem um hospital daquele tamanho, tem um monte de coisa boa na cidade. Eu penso que Divinópolis deveria ser idealizada para ser uma cidade que as pessoas iam querer sair da sua para ir para lá, sabe? E o que a gente percebe, o principal motivo pelo qual eu estou na oposição ao prefeito, é porque ele não dá conta de fazer isso. Ele não dá conta de pensar a cidade para além. Foi muito importante as melhorias de zeladoria e a todo momento eu as elogiei. Só que eu entendo que a gente precisa ter um planejamento maior para a cidade, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, do ponto de vista de emprego e renda, do ponto de vista de possibilidade para as pessoas. É porque tem esse potencial, né? Divinópolis tem. E os desafios que a gente tem. Então, por exemplo, quer um desafio? A gente não universalizou creche. Divinópolis atende menino a partir de 2 anos só. Aí eu vou lá em Dores do Indaiá, que é uma cidade pequena aqui da região. Dores do Indaiá universalizou a partir de 4 meses. Aí o irmão do Cleitinho fala assim, mas é porque Dores do Indaiá tem pouco menino. Então, como tem pouco menino, custa menos, dá pra fazer. Aí beleza. Aí você vai pra uma cidade grande que tá universalizando, tipo BH. Tá terminando de universalizar. Não, mas é porque lá é grande, tem muito dinheiro. Ué. Pô, mas tem muito mais menino. É. Então, assim, é muito mais caro. A questão é que é uma decisão política. E Dores do Indaiá tem menos menino, mas tem menos dinheiro. Menos recursos. Então é uma Porque em decisão Divinópolis política era mais. fazer isso. Eu acredito que era para ser mais fácil, né? As emendas, porque tem um. Mas nós o irmão temos, é deputado. o orçamento da cidade é o irmão 1 bilhão e senador. 500 milhões. 1 bilhão e 500 milhões. É dinheiro demais. É dinheiro demais. Então, assim, não tem condição. Cadê? O que está virando para além do básico? Porque, na minha opinião, a zeladoria é o básico. Mas o prefeito anterior não fazia. Tava errado, tanto é que não foi reeleito. É isso. Político tem entrevista de emprego de 4 em 4 anos. Tanto é que não estava bom que perdeu a eleição. Então, assim, para além disso, a mãe lá em Divinópolis, a mulher que tem um menino e que depende da rede municipal de ensino, ou seja, a maioria esmagadora, ela fica refém do companheiro dela, se ela tiver companheiro, até a criança ter 2 anos, que é quando ela vai poder trabalhar. Porque senão, ela vai ter que fazer um serviço para ganhar um salário, mais da metade do salário dela vai ser para pagar uma creche. Ela não vai dar conta de pagar um aluguel, ficar livre às vezes de um companheiro que bate, que humilha, que maltrata. Porque o que vai sobrar para ela depois de pagar a creche do menino não sustenta ela, o menino, e um aluguel. Não consegue sustentar. Então, para além das pautas de desenvolvimento econômico, as pautas de garantia de direitos muito básicos, onde os mais vulneráveis são atingidos, a cidade não avançou. Que é outra, meio passe estudantil. Eu nem falo de gratuidade estudantil, porque eu acho que, assim, para isso precisa de um estudo mesmo mais profundo, se a cidade dá conta, porque quando é gratuito, aumenta a demanda demais, mas o meio passe estudantil, o meio passe. Divinópolis é enorme e as escolas ficam muito espaçadas. Tem menino que tem que andar 4, 5 quilômetros para poder ir para a escola estadual. O menino de zona rural, o estado paga o transporte, mas o menino da zona urbana, que só é longe, não paga. Não paga. Então, assim, esses meninos, aí a mãe tem 4 meninos. Pra ela pagar passagem de ônibus, ida e volta, pra 4 meninos todo como, dia, não dá. vai o salário inteiro dela. Não dá, não. Ou o Bolsa Pode Família. reduzir para 2 crianças, não Eles consegue. escolhem, aí a mãe começa a escolher com os meninos qual Quem aula vai vai, faltar cada dia, Exatamente. pra não reprovar por falta. Olha o prejuízo. Numa cidade com 3 universidades públicas. Esses meninos vão dar conta de passar nessas faculdades, nessas universidades? Tem como. Alguns dão conta, Sim. mas a maioria não. Mas é bem dificultoso. Fica menos E provável. aí é o mesmo exemplo da creche. Aí você vai pra Cajuru
Cajuru fez tarifa zero. Sim. Ah, mas é muito fácil fazer tarifa zero em Cajuru. Cajuru é pouca gente, mas é menos dinheiro. Aí você vai pra BH tá caminhando pra tarifa zero. Ele já tem o passe gratuito estudantil e tá caminhando. Hoje, inclusive, a vereadora Isa lá de BH conseguiu aprovar na Comissão de Constituição e Justiça, eu fiquei super feliz por essa conquista dela, um parecer de constitucionalidade do projeto da tarifa zero. Eles estão caminhando pra isso. Cláudio, eu acho que a tarifa zero é Tatiaia-Sul Tatiaia-Sul. também. Pois é, aí BH vai conseguir. Ah, mas BH é porque tem muito mais dinheiro. Mas tem muito mais gente. É, Então, assim, Muito mais. são decisões políticas que precisam ser tomadas. E quem que agradece quando tem tarifa zero? O comerciante da cidade. Porque a pessoa roda na cidade, a pessoa vai no centro, a pessoa compra na loja. É muito mais fácil. Então, são mais exemplos movimento, que eu trouxe de por que eu não apoio o irmão do Cleitinho lá em Divinópolis. Não, perfeito. Pessoal, ó, infelizmente, está no nosso horário. Vamos Nossa chegando. deputada é uma deputada muito atuante. Amanhã tá bem cedinho em BH. Com perspectiva de votar amanhã o reajuste dos professores, viu, gente? Do Fundeb. Isso É aí. importante quem tá assistindo. A perspectiva é que a gente consiga votar amanhã ou no máximo quarta. Nós da oposição também temos uma emenda para poder estender o reajuste para policiais e trabalhadores da saúde e do desenvolvimento social. O governo vai orientar a base deles para votar contra, mas a gente vai votar a favor. Então mobiliza, manda mensagem pro seu deputado para que a gente consiga aprovar. Exatamente. Se seu deputado for da esquerda, fica tranquila que ele já vai votar. Então se o seu deputado for da base do governo, manda mensagem para ele. Exatamente. E siga a nossa deputada. Cobre se precisar de cobrar. Cobre ela, sempre. Ela tá aqui para isso, né? Então, sim, sigam a deputada Lohana França. @Lohana França. Mas meu nome é uma complicação, Chacal. Fala Uma seu nome complicação. Fala seu nome todo aí. Que... É H, Meia-noite, 2N. Você sabe que eu falo, eu brinco demais, que se eleição fosse digitar meu nome na urna, eu não ganhava pra Não, síndica. ganhava Pra não. síndica. Ganhava não. Principalmente se fosse inteiro. Eu acho que assim, só Não, eu e tô meu falando marido que ia inteiro. acertar. Exatamente. E Ô, olha gente, lá, viu? Lohana é L-O-H-A, 2 N's de nada, A. Ponto Franca. Porque é Lohana França, né? Mas também não pode ser cedilha nas redes. Então é Não pode. L-O-H-A, 2 N's, A, ponto Franca. Eu tô assim no Twitter, no TikTok, no Instagram, todo lugar vocês me acham assim. É isso aí. Pessoal, agradecer novamente aqui a presença da nossa Mandou deputada lá, Lohana França. Das Foi meninas bom. aqui também, assessoria Foi completa. bom aqui bate-papo. hoje. Já comeram pizza, vamos embora. De barriguinha satisfeitas, cheia, isso papo mesmo. bom. Agradecer Papo demais a presença de todos. Se liga amanhã, os cortes já estão saindo, bombando, os cortes no Instagram. E é isso aí. Lohan, Obrigada deixa- pela deixa recepção, viu? Suas Nós considerações, agradecemos deixe e suas foi uma honra considerações finais Receber aí. você aqui. Obrigada. Espero que volte numa outra ocasião, com mais tempo pra Obrigada. gente poder pôr tudo em panos limpos e claros. Ô, gente, eu só posso agradecer. Chacal, Rocha, Rochinha. Obrigada de coração. Agradecer a audiência, que eu sei que é muito qualificada. Foi um prazer. Obrigada pelas perguntas que vocês me fizeram. Porque eu acho que foi um bate-papo daqueles que eu fiquei feliz. Vou voltar pra casa feliz. Obrigada. Eu tô à disposição. Então valeu demais e até a próxima.